falar hoje sobre um grande convite que Jesus fez. Uma mensagem, talvez esta, juntando João 3,16, estou convencido que são as mensagens evangelísticas mais pregadas no mundo. Há muitos anos que eu ando a dizer que a igreja precisa de ser evangelizada. Não estou a falar dos ímpios lá fora, estou a falar da igreja cá dentro. Porque perderam a noção do que é o evangelho. Muitos perderam a noção do que é caminhar com Cristo. Muitos perderam a noção do que é uma vida cristã. E acho que a maioria das pessoas, não digo maioria que eu não tenho uma base de estudo, nenhuma estatística para poder apresentar, embora existam. Os americanos são peritos a fazer estatísticas e eles gostam muito de ter estatísticas para tudo. E há uma análise bíblica que parece que 50% das pessoas que caminham nas igrejas, que se dizem cristãs, consideradas noivas de Cristo, que 50% não estão preparadas para subir com Cristo. É o que vemos na parábola das 10 virgens. Mas a estatística atual é muito superior a essa. Porque está a acontecer nos nossos dias aquilo que nunca aconteceu, em que havia antigamente, e muitos católicos dizem, eu sou católico não praticante, e nós estamos a ter as comunidades cristãs evangélicas a tornarem-se evangélicos não praticantes. Porque vêm à igreja, partilham coisas na igreja, são pessoas até de muito equilíbrio emocional, são pessoas até também com uma índole bastante boa, mas que lhes falta a essência do verdadeiro cristianismo. E isso, irmãos, é o que a Bíblia chama de Apocalipse, porque nem és quente, nem és frio, vomitar-te-ei da minha boca. Significa que é uma pessoa morna. Uma pessoa morna significa que no passado pode já ter tido água quente. É ou não é? Pode já ter sido uma pessoa fervorosa na palavra de Deus. E nós precisamos ter algum cuidado para ver se a nossa vida em que posição é que está. Aquela posição que se usa, quer na política, os políticos usam muito isso, subir o muro. Subir o muro é querer estar bem com todos. Subir o muro é querer estar sem tomar uma posição que magoa as duas partes. Subir o muro é realmente algo que pode parecer acessível e até pode parecer que é uma coisa aceitável. Mas não, irmãos. O Senhor Jesus eu sou contra o radicalismo. Eu não sou radical. Embora hoje, se eu disser que é errado certas práticas, se eu começar a falar de alguma lei que está injusta e que se devia alinhar a lei com aquilo que é mais moralmente certo, torno-me um radical ou um xenófobo. É logo. Porque quem não for a favor de uma determinada tendência torna-se xenófobo. Mas eu vejo na Bíblia, a Bíblia é radical. Ela chama pecado, pecado. E diz que pecado separa-me de Deus. Ponto. Certo? Alguém concorda comigo? Estamos de acordo? E então o pecado é a nossa separação. E também diz a Bíblia que com o pecado ninguém entra no céu. Muito pequenino que seja. O homem que era o chamado mancebo de qualidades, ele faltava-lhe algo muito pequeno, parecia-nos, para herdar o reino dos céus. Parece que ele era cumpridor de todos os princípios da lei. Mas havia uma coisa que o seu coração não estava bem, que era, sem dúvida, amar o dinheiro, amar as riquezas acima de Deus. E nós, muitas vezes, não amamos as riquezas porque não as temos, ou não amamos certas coisas porque não as possuímos, mas amamos coisas que nos separam de Deus. E isso é preciso muito cuidado. Então, vamos tentar compreender um bocadinho o convite de Jesus. Agora vamos ficar de pé para ler Mateus 11, 28 a 30. Até podemos ler juntos aqui, para podermos em voz, em coro, ler este texto sagrado. Pode? 11, 28 a 30. Vamos ler juntos? Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas.
porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Pode tomar o seu lugar. É um convite a vir a Jesus. Quando Jesus apresenta este convite, a religião judaica tinha se tornado algo muito profundamente difícil de cumprir. Declara que se havia cerca de 613 mandamentos da Torá. Pior que ainda os mandamentos era a interpretação deles. E gerou no povo uma atitude muito difícil de cumprimento, uma sobrecarga espiritual, algo que era insuportável e quase que impossível de poder-se viver. Atos capítulo 15, versículo 10, dizia o apóstolo: agora, pois, porque tentais a Deus, pondo sobre a cerviz aos discípulos de um jugo que nem os nossos pais, nem nós pudemos suportar, isto é, tanto mandamento, tanto jugo, tanta coisa, que os nossos pais não conseguiram suportar. Os evangélicos, durante uma época, uma geração, eles foram muito duros com algumas coisas. Coisas que nem eram bíblicas. Coisas que não tinham nada a ver com a Bíblia. Mas que tornaram-se jugo sobre a igreja. E dogmas sobre a igreja. A Igreja Apostólica Romana também, Católica Apostólica Romana também, criou certos jugos que são dogmas profundos que não são certos. No entanto, nós também tivemos algumas dificuldades. Hoje estamos a viver um outro perigo. O perigo do vale tudo. O perigo de está tudo certo. O perigo que não há problema. E este perigo, irmãos, que Jesus também quer trazer de equilíbrio para a nossa vida, é o perigo de não aceitarmos de uma forma completa e plena o seu convite, porque o convite de Jesus envolve duas áreas importantes a considerar, mas que nós muitas vezes não compreendemos. O Evangelho hoje está pregado sobre o vinde. O vinde que alivia, o vinde que salva, o vinde que liberta, o vinde que realmente é para todos, tudo bem, o vinde que tira toda a opressão, o vinde que está carregado de promessas. Mas esquecem-se que há lá duas áreas importantes sobre o jugo e sobre o fardo. E nós precisamos de compreender que a nossa vida cristã, ela precisa de entender o que é isto. Então, Jesus não faz um convite para uma instituição ou para uma pessoa qualquer. Ele diz: vinde a mim. Era para virmos a Ele. Alguém me entende? O convite de Jesus é para irmos a Ele. Não tem a ver com religião, não tem a ver com coisas que os homens inventam. Neste convite existe uma orientação importante que nos fala: vinde a mim e tomai. Diga comigo, tomai. Verso 29. Tomai sobre vós o meu jugo. E é aqui que o bicho pega. É o jugo e é o fardo. Porque a parte restante, para que encontreis descanso para as vossas almas, é talvez a parte mais difícil. Porque o jugo tem a ver com algo muito importante. E muitas vezes nós que não queremos o jugo de Jesus, só queremos os benefícios de Jesus. Só que por isso que, irmãos, as comunidades hoje, elas se proliferam não por ser positivo, não porque as pessoas encontram a igreja certa, mas porque elas não querem o jugo de Jesus. E se alguma igreja ensina sobre o jugo, a pessoa foge de Deus, foge daquela igreja. Porquê? Porque ela quer viver conforme os seus pecados. Ela quer o alívio de Jesus, mas não quer o compromisso de Jesus. E muita gente ainda não entendeu que não é possível esse caminho. A imagem do jugo, para quem não conhece, e para o povo judeu isto era bem forte, porque por isso Jesus usou esta metáfora. Esta metáfora de jugo, ela representa autoridade. Eu sou jovem, eu por acaso esqueci-me, até estive à procura e depois não trouxe. Encontrarem um jugo de bois, faz favor de pôr depois no ecrã, se conseguirem encontrar aí na net. O jugo era uma peça de madeira colocada sobre os ombros de dois bois, unindo-os para puxarem juntos o arado ou a carga. Na cultura judaica, o jugo era, sem dúvida, bem entendido, porque era bem presente na vida de quase todas as famílias. Quem não tivesse dois bois tinha que pedir a alguém.
Também houve, naquele tempo, também houve quem usasse camelos, burros em Portugal para puxar, para fazer também a lavoura. No entanto, o jugo tinha que ser acompanhado com 2 animais. Um jugo não é para um, é para 2. Vocês entendem? E isso é muito interessante. O jugo na lei, na Tora, o jugo dos fariseus, até dos reis, todos eles entendiam, este rei tem um jugo pesado sobre nós. Jesus toma essa imagem comum e lhe dá um novo significado. Este jugo que vos oprime, este jugo que vos afronta e parece que não conseguem suportar, eu quero vos dizer, vinde a mim, porque eu vou ser eu que vou estar ao vosso lado para suportar o jugo. Eu vou estar convosco para andar nesse jugo. E isto é cristianismo. Cristianismo não é uma vida a sós, sem Deus. Cristianismo é uma vida com Deus. Por isso que Jesus diz, através do apóstolo Paulo, quando inspirou pelo Espírito Santo, que sem mim nada podeis fazer. Claro que eu posso fazer muita coisa sem Deus. Claro que eu sem Deus posso viver no mundo. Eu posso escolher entre 2 caminhos, diz a Bíblia. Mas quando eu escolho Cristo, eu não escolho viver separado dele. Eu não posso caminhar com o jugo sem ele. Alguém está cá? E isso significa, como disse o apóstolo Paulo, que os filhos de Deus são os que são guiados pelo Espírito Santo. Este convite era um contraste com o jugo da religião do passado. Os fariseus impunham sobre o povo um sistema religioso. Daí, Atos que eu já li, 15:10, eram muitas regras, muitas minuciosidades. Vocês lembram-se quando Jesus foi abordado? Olha, os teus discípulos comem sem lavar as mãos, porque religiosamente tinha que lavar as mãos. E Jesus disse que o que contamina o homem não é o que entra na boca, mas é o que sai da boca. Até hoje, muita gente ainda não percebeu que mais importante que tomar 7 banhos é ter cuidado com o que abre a boca, com o que fala, o que diz, o que pensa, etc. Então este jugo, irmãos, era um jugo muito difícil, era algo duro de viver. E nós hoje, o que é que isto tem a ver connosco? Nós estamos cheios de jugos. Muitos de nós endividou-se, muitos de nós criou problemas familiares, muitos de nós está com jugos dos quais sente que não consegue suportar, estes jugos que nos escravizam, porque o jugo ele também simboliza algo que é uma amarra. Eu quero estar amarrado a quem? A Jesus? Ou às outras coisas? Por isso que eu gosto muito de pensar naquilo que Davi disse. Davi era, e no tempo da escravatura, e eu já disse isto algumas vezes, Davi disse no Salmo, as minhas orelhas furaste. Isto é, ele aceitou, ele era um escravo livre, como é o símbolo do escravo livre. O escravo livre que não quer largar o seu senhor. Alguém está a ouvir? É o escravo livre e o símbolo, a sinal de um ex-escravo, não era só a carta da alforria que mostrava onde quer que passasse que ele era livre. Ele era completamente livre, não era mais escravo. Mas era o sinal de um brinco na orelha em que ele dizia, eu sou livre, mas continuo com o meu ex-dono. Porque ele me tratou tão bem que eu não quero outra vida se não servi-lo. Isto é interessante, não é? E nós, igreja, a Bíblia mostra que nós devemos estar em Cristo. Não porque não tenhamos mais adversidades na vida. Não porque não venhamos a ter mais problemas na vida. Mas porque com Ele tudo é mais fácil. Com Ele a vida é melhor. O jugo, ele também representa discipulado. Na tradição rabínica, seguir o mestre significava tomar o seu jugo. Ou seja, aprender dele. Viver sobre sua orientação. Jesus convida algo interessante no texto. Aprendei de mim. Ou seja, o discipulado é algo importante na vida cristã. Por isso que Jesus disse em Mateus 28, ide, fazei discípulos de todas as nações. Ide e ensinai.
batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Seu jugo não é ausência de ensino. O jugo de Jesus, antes pelo contrário, é uma forma de vida moldada por um princípio de mansidão e por um princípio de humildade. Aprendei de mim, que sou manso e sou humilde de coração. E nós precisamos de entender que o jugo de Jesus, ele é para nos tornar mais parecidos com ele. Porque conseguiste arranjar a imagem do jugo? Ali está o boi que vai puxar a carga. Mas precisa de dois. A minha pergunta é: quem é que está ao teu lado? Quem guia a tua vida? Quem é o teu orientador? Está na moda, temos guias espirituais, está na moda ter orientadores, está na moda muitas coisas. Mas isto era o símbolo que Jesus estava a dar. Era o jugo que tu levas com alguém. E Jesus, tu tens a liberdade de escolher quem queres. Por isso que o convite é: vinde a mim. Como é que diz? Vinde a mim. E mais, quem diz comigo? Todos estáis cansados e oprimidos. Tomai, verso 29, sobre vós o meu jugo. Tomai sobre vós o meu. Diga comigo meu. Diga de raiz, diga forte. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Qual é o objetivo? É aprender. Porque o boi, não tires o boi se faz favor que ele estava tão bonito. O boi mais experiente conduz o menos experiente. Você está a compreender? Sempre um orienta o outro. Tanto que se põe um boi menos experiente com o lado mais experiente. Porque ele ajuda, ele puxa. Há um sempre que faz mais força que outro. E de acordo com o princípio que está aqui estabelecido nesta metáfora, é sem dúvida a revelação de que Jesus, estando contigo, se tu aceitares o seu jugo, se tu aceitares que ele caminha ao teu lado, tu vais ver que a tua vida vai ser diferente, vai ser melhor, vais ter melhores resultados a todos os níveis, porque tu estás a aprender com aquele que tem o poder de ajudar-te a suportar toda a adversidade. Nota que o convite é para vir a ele. É um convite pessoal, sem dúvida, mas é um convite que precisa de ser aceite. Eu queria, irmãos, compreendesses. O discipulado é um caminho que nos leva a compreender os princípios de Deus. Há muita gente que acha que já sabe tudo de Deus. Há muitas pessoas que pensam que a sua vida já está completamente orientada por Deus e vivem completamente ao contrário daquilo que é o princípio de Deus. Às vezes nós achamos que aprender de Jesus é algo que parece que vai fazer com que a minha vida não tenha mais adversidades. Mas Jesus ensinou que no mundo teríamos aflições. Mas Ele disse que está ao nosso lado. E Ele diz: eu venci o mundo. Ou seja, eu tenho o caminho, eu tenho a forma, eu tenho como te ajudar a vencer todas as adversidades. Mas para isso é preciso Ele estar connosco. O jugo do discipulado é importante. Durante muitos anos nós fazíamos um discipulado rigoroso, semanal, em que um grupo estava comigo e falávamos de coisas muito importantes. Minha mulher com as mulheres, eu com os homens. Ultimamente não tenho visto isso, mas também vejo como está tão difícil marcar reuniões. Como está tão difícil ver vocês a comprometerem-se e a cumprirem. Como está tão difícil vocês serem fiéis às pequenas coisas. Como é tão difícil hoje as pessoas a deixarem-se conduzir, não só por Deus, como pelo pastor, como diz o apóstolo que escreveu a epístola aos Hebreus: obedecei a vosso pastor. A Bíblia hoje está a ser usada para manipulação de muitas coisas, fugindo daquilo que é a essência do cristianismo. Irmãos, não sabemos o que o mundo, por o lado que o mundo vai caminhar. Não sabemos se a igreja vai poder estar neste estilo como está hoje, com liberdade de pregação. O Covid deu-nos uma lição incrível.
nós não podíamos reunir aqui. Nós não podíamos pregar como hoje, não podíamos abraçar. Foi um sinal, um teste ao mundo daquilo que poderá vir a acontecer um dia, de forma mais rigorosa. Foi muito interessante, uma experiência para mim que doeu, ver pessoas com a paixão do cantar, como se via em Itália, a cantar na varanda para que todos ouvissem. Não foi? Viu-se pessoas a pregar como nunca nas internets, a falar coisas boas e más também. Porquê? Porque há uma necessidade de não sentirmos sozinhos. Mas às vezes estamos numa igreja de milhares de pessoas e podemos nos sentir sozinhos. Às vezes podemos ter uma família grande e sentir-nos sozinhos. E eu vou-te dizer quem se sente sozinho. Aquele que não tem o jugo de Jesus. O nosso Deus, o nosso Jesus, como homem, eu acho muito interessante as suas palavras. E ele dizia: eu não vim para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Se eu posso usar esta metáfora do jugo, Jesus como homem, ele que era Deus, que se despiu da sua divindade, ele pode dizer: eu não estou aqui sem jugo. Eu e Deus somos um. Ele disse: eu e o Pai somos um. E a ideia do jugo é tornar dois animais um. A mesma força, o mesmo caminhar, a mesma orientação, a mesma direção, o mesmo objetivo. Por isso que a igreja em Atos dos Apóstolos, capítulo, logo no início, 2, 3, 4, por aí fora, diz que o coração do povo era um. E nada era impossível à igreja, porque a igreja estava unida no mesmo propósito. Se tu, como igreja, a tua unidade com a igreja é só vir a umas reuniões, tu não estás unido com a igreja. E a igreja não é do pastor Paulo, nem do pastor António ou Manel. A igreja é de Jesus. Foi ele que a fundou. Foi ele que deu a vida por ela. Somos a menina dos olhos dele. Tu precisas pertencer a uma comunidade. Hoje está-se a criar a ideologia de que não precisamos de igreja, só precisamos de Jesus. É mentira. Senão Jesus não chamava: a minha casa será chamada casa de oração. Senão Jesus não queria que se levantassem pastores para conduzir pessoas. Senão ele não tinha dado a missão de ir por todo o mundo e fazer discípulos de todas as nações. Mas há pessoas que embarcam neste jugo do sozinho, do vale o que eu quero, eu há que mando na minha vida, ninguém manda na minha vida. Quando Jesus levantou o casamento, logo em Gênesis, Jesus trouxe uma mensagem de que vocês não são mais dois, mas são um. A igreja devia ser uma, só num único espírito, na mesma atitude, no mesmo propósito, ou de ganhar o mundo para Cristo. A igreja não é uma instituição ou uma comunidade de tentarmos ver quem é o maior e quem é o melhor e quantas igrejas eu tenho no mundo. A igreja devia ser só uma. E tu e a tua esposa és um. Diz que eu e o Pai somos um, disse Jesus. E Jesus disse: Pai, que eles sejam um. Mas não podemos ser um sem Cristo. Não podemos ser um sem o princípio que Ele trouxe. Aprendei de mim que sou manso e sou humilde de coração. Não podemos ser um à nossa maneira. Não podemos ser um à vontade de cada um de nós. Aceitar o jugo de Jesus é entender que é uma vida partilhada. Tal como o casamento. Tal como a igreja. Tal como tantas coisas no mundo. O Jesus ensinou algo fantástico sobre isto. Poderão estar juntos se não estão de acordo? Não podem, disse o texto sagrado. Poderá um reino subsistir se estiver dividido? E Jesus trouxe a imagem do reino, a mensagem do reino. Aceitar o jugo de Jesus é aceitar algo em partilha. Significa que é a dois. No jugo de bois nunca se caminha sozinho. Um boi mais experiente, como já disse, guia o mais novo. Assim também, ao tomarmos o jugo de Cristo, não carregamos sozinhos as nossas vidas, mesmo que Ele caminha conosco, suportando até o peso maior. Por isso que o descanso prometido
é algo fantástico que podemos todos viver. O jugo de Jesus é o convite ao discipulado relacional. Um discipulado a dois. E um discipulado, e eu como cristão, devo também ter na minha mensagem, na minha atitude de vida, levar outras pessoas a receber o mesmo Jesus. A igreja, irmãos, se não evangeliza, a igreja está pobre. E às vezes nós achamos que evangelizar é grandes eventos. Mas não é. Pode ser. Mas a essência do evangelismo não está em eventos. A essência do evangelismo está em ti. Diga assim: eu sou a causa do meu próximo receber Jesus. Porque se a igreja for fundada em eventos, quando os eventos param, a igreja morre. Mas se a igreja for fundada com o povo, olha qual é a metáfora da igreja como sendo ovelhas de Jesus. Um dos sinais, alguém pregou aqui, acho que foi o Raider há pouco tempo, não me lembro, acho que foi ele, que falou sobre Jesus de perguntar, ou foi a minha mulher, já não me lembro, Pedro, tu amas-me? E o que é que Jesus disse? O que é que Pedro respondeu? Sim, Senhor, eu te amo. Então apacenta os meus cordeirinhos. São os novos. Diga, cordeiros são novos. Mas ele disse 2 vezes ovelhas. À terceira vez e à segunda ele disse, então apacenta as minhas ovelhas. Um dos sinais que amamos Jesus é, sem dúvida, cuidarmos uns dos outros. Cuidarmos uns dos outros. E nós precisamos ter este cuidado como igreja para ver se por causa de nós não há menos pessoas, por causa de nós pessoas não se afastam da fé. Porque quer queiramos, quer não, o nosso problema maior nas comunidades não tem a ver com o ensino no altar. Na maioria dos casos, tem a ver com os relacionamentos interpessoais. A maioria dos problemas nas comunidades, sejam elas quais forem. Olha, agora o Benfica andaram à porrada lá na associação, lá na Assembleia Geral deles. Porquê? Porque as pessoas não se entendem. Problemas relacionais. Só que é engraçado. Do Benfica ninguém deixa de ser do Benfica. Mas há gente que deixa de ser crente por causa de outra pessoa. Parece que Deus tem culpa das ações dos outros. Parece que Deus é culpado de alguém fazer-te mal, de alguém te enganar, de alguém te prejudicar. Porque há um problema na nossa visão. É que a igreja, ela não é... A fonte da igreja não é as pessoas. A fonte da igreja é Jesus. A igreja, a sua fonte de ensino, de princípios, é a palavra. Eu faço parte de uma comunidade que me ensina a palavra, que me traz ensino, que me leva a caminhar com Deus. E eu não posso deixar de crer em Cristo, não posso deixar de obedecer a Cristo, só porque o pastor falhou, só porque aquele irmão errou comigo, só porque aquele irmão não me cumprimentou, só porque aquele irmão está zangado comigo, só porque eu próprio... Há pessoas que deixam também de seguir Jesus, de caminhar com Deus, porque erraram. Eu erro e afasto-me. Entende o que eu estou a falar? Irmão, o errar do ser humano é natural. Sobrenatural é quem não erra. Acredita? Já é um nível espiritual de sobrenatural. Porque se dissermos que não pecamos, diz o texto sagrado, somos mentirosos. E não há verdade em nós. Errar, infelizmente, é natural. Amar quem erra também devia ser natural. Não apontar o dedo ao errado também devia de ser natural. Cuidar de quem erra para não errar mais devia ser natural em nós. Porque caminhar com Cristo não significa não errar. Porque o boi... Volta a pôr o boi lá, se faz favor. Mete lá aqueles cornos bonitos. O boi novo vai errar. O boi novo vai tropeçar. O boi novo vai ter momentos que a sua carga está mais sobre o outro. O outro tem que dar mais força. Porque falta experiência. O que é que aconteceu? Marcos 9:23 é um bom texto. É sim, senhor. Amém.
Matar um boi. Opa, então chamem-me para o churrasco. Então, bom, aquilo já vai. Então, nós temos que entender, irmãos, temos que entender que ser cristão é algo fantástico. É algo maravilhoso. Mas é algo que precisamos de aprender. Aprendei de mim. Está lá o boi. Você está a ver que o boi da direita, ou a minha esquerda, não, a vossa esquerda, qual é que para você está a fazer mais força? É a vossa direita ou a vossa esquerda? Hã? É o da esquerda? Olha, se você sabe, eu não sei, para lhe dizer a verdade. Mas, se forem dois bois já experientes, tudo é mais fácil. Mas o apelo é para quem está cansado. O apelo é para quem está oprimido. O apelo é para quem está em baixo. Por isso é natural que quem recebe este convite, por quem já recebeu, pode estar doente, espiritualmente, pode estar fraco. E a Bíblia também ensina sobre isso, para ajudarmos os que estão fracos na fé. Mas o que é importante é nós retermos em nosso coração que precisamos de caminhar. Eu gostava também de falar um pouquinho, que o tempo está-se a alongar, sobre o fardo. O jugo é a peça que une duas vidas. Pode dizer amém? Eu e Cristo. Amém? E há mais jugos na nossa vida. Eu e a minha mulher. Eu e vocês. Somos um. Mudando. Mas nós não estamos falando disso. Estamos falando da nossa fé. Estamos falando do nosso guia espiritual. Estamos falando daquilo que orienta a nossa vida. Que é precisamente o verbo. Quem é o verbo? Quem é o verbo? A palavra. Amém? No princípio era o verbo. E o verbo era Deus. E o verbo estava com Deus. Tudo o que foi feito com Ele. E nada existe sem Ele ter intervido. Então Ele é o verbo. Ele é aquele que quer habitar em nós e caminhar connosco. Então, o jugo é a peça que une estas vidas. Pode dizer amém? Representa, mais uma vez, para fixarmos, o discipulado, a ligação, o caminhar juntos. O fardo é o peso que se carrega debaixo do jugo. É o peso com que nós, a força que nós fazemos para vencer, para chegar ao objetivo. E vida de cristã é negar-se a si mesmo, é tomar a sua cruz e seguir Jesus. Representa as obrigações. Note que a carga, o peso da carga, representa responsabilidades, as exigências da vida. Olha, irmão, se tu queres ser um com Cristo, tu vais ser uma pessoa íntegra. Vais ser uma pessoa honesta. Não vais mentir. Não vais dizer palavrões. Não vais, com um és uma coisa, com o outro és outra. Vais ter uma posição de integridade. Vais lutar para viver de uma forma séria. E quando tu falhas com alguém, estás lá para pedir desculpa. Quando erras, estás lá para pedir perdão pelo teu erro. Porque este é o princípio cristão. Nos sistemas humanos e religiosos, o fardo era pesado. Leis, tradições, cobranças impossíveis. Já no jugo de Jesus, o fardo é leve. Porque ele assume a maioria do peso. Alguém me está a entender? Ele nos dá a graça, a capacitação do Espírito Santo para suportar. Ele não exige para condenar. Ele ensina para salvar. Pode dizer amém? 3 aplicações espirituais importantes que queria trazer. O fardo da vida sem Cristo é insuportável. O pecado e as exigências humanas esmagam a nossa vida, a nossa alma. O fardo com Cristo é leve, porque é partilhado. Ele não retira todas as responsabilidades de nós, mas torna possível suportá-las. O fardo aponta para o descanso eterno. O jugo presente conduz a um futuro de plena liberdade e descanso em Deus. Amém? O jugo é o vínculo com Cristo. Diga comigo, eu estou vinculado.
É a minha assinatura. Eu aceitei Jesus, depois fui batizado. Eu comprometi-me com Ele. E agora a minha vida é com Ele. E já não sou eu, mas é Cristo que vive em mim. Olha o que Paulo dizia, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu agora vivo-a para Ele. A igreja, irmãos. Nós não deixamos de comer a boa picanha, não tem nada disso. Não deixamos de poder comprar o nosso bom carro. Não temos que deixar de viver e passarmos a ser retrógradas. Não! Nós temos é que ser humildes de coração. Humildade não tem a ver com a roupa que tu vestes. Olha, vou envergonhar a minha mulher. Lembram-se de sexta-feira? Quem é que estava cá sexta-feira? Lembram-se de 3 por 50? Este é um. E está bonito. Minha mulher comprou 3 ténis por 50 euros. Eu digo assim, tão barato. Até nem parece mal. Não, está confortável, está gostoso. Mas podia ser 1000 euros. Podia ou não podia? Qual é o ténis mais caro? Ajuda-me aí, minha nora linda. 3.000? 60 mil euros um par de ténis? Sangue de Jesus. Meu rico Tesla. Meu Deus, 60 mil euros um par de ténis. Mas está a ver? Mas ele vinha aqui pregar como eu, ou não era? Vinha aqui pregar, não tinha mais unção por causa dos ténis. E digo-lhe outra, não vive mais anos por causa dos ténis. Se ele se alimentar bem, tudo bem. Não fizer como eu, talvez viva mais que eu. Mas o nosso vínculo, irmãos, é com Cristo. E isso é importante para a nossa vida. O nosso fardo, a carga que carregamos neste vínculo com Cristo, é algo que é suave. A carga é leve, porque Ele caminha ao nosso lado. Vamos terminar. Mal comecei. Ai, Jesus. Ok. Vamos avançar um bocadinho para a frente, senão não acabo. O convite de Jesus, o vinde a mim, Jesus não disse vinde à lei, vinde à religião, mas Ele disse vinde a mim. Ele disse eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai, senão por mim. Logo, há um convite para um caminho. Com este jugo, pode dizer amém? Com este fardo, que vai tornar a nossa vida mais suave e mais leve. Não há, irmãos, como viver de outra maneira. Se queremos Cristo, temos que viver desta maneira. O nosso coração pode estar inquieto, mas é enquanto não repousamos nele. Se repousarmos nele, a nossa vida vai ficar tranquila. Há um convite universal, como eu já falei no início da mensagem. Não há distinção de classes, não há distinção de religiões ou culturas. Isaías diz, vós, todos os que têm sede, vinde às águas. Portanto, este convite não é para uma classe social, não é para uma etnia, não é para uma nacionalidade. Este convite é para todos. Por isso que a igreja não pode ser racista, irmãos. A igreja não pode ter uma atitude xenófoba. A igreja não pode ter uma atitude de querer os brancos, não querer os negros, como houve e há igrejas assim. A igreja precisa ter o coração aberto para os estrangeiros, porque Jesus disse no tempo do Antigo Testamento foi dito, cuida dos estrangeiros porque já foste estrangeiro. Nós precisamos de amar. Não significa aceitar o erro, não significa concordar com o que está errado, mas significa amar todos, porque a Bíblia também diz que nos céus vão estar homens de todas as raças, tribos e nações que aceitaram o Cordeiro de Deus. Amém? Houve um filósofo que é Epicteto, que às vezes falo que ele dizia, remédio para todos os homens cansados da vida é sem dúvida acreditar na filosofia. Ele dizia isto. E Jesus, sabendo disso, ele disse, não é? Ele trouxe essa mensagem, porque a filosofia, embora este é do 2º século, nasceu no 1º e morreu no 2º século, embora Jesus tenha dito que a solução para a nossa vida é acreditar nele.
e recebê-lo, não é na filosofia. Mas há pessoas que acreditam na filosofia, há pessoas que acreditam só na ciência, há pessoas que acreditam em toda a coisa, menos em Cristo. O convite para os cansados, Jesus quer que realmente tu venhas para Ele. A Bíblia diz no Salmo 127, número 2, inútil vos será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão de dores, pois assim dá Ele aos seus amados o sono. Mas se eu me levanto tarde, se eu faço isto tudo errado e não creio nele, é inútil. Então que nós possamos compreender aquilo que Deus tem para a nossa vida. Termino. Este convite envolve uma promessa incrível de Deus. Ele promete bênção na nossa vida. Ele promete libertação na nossa vida. Ele promete restauração da nossa vida. Ele promete trazer uma nova vida em Cristo. Talvez tu tenhas vivido a tua vida sem esperança, sem alegria, sem paz. Talvez tu tenhas vivido a tua vida sem, sei lá, eu estava a dizer logo no início, nós muitas vezes andamos na igreja e parece que perdemos a salvação. O próprio Davi dizia, torna a dar-me a alegria da salvação. Talvez desprezaste o jugo. Deixa-me explicar-te uma coisa. Jesus nunca te pode ajudar no fardo se não tiveres o jugo. Ele só ajuda quem tem o jugo. O jugo representa obediência. O jugo é a lei de Cristo. O jugo é os princípios que temos que aprender dele. Mas temos que o seguir. Ele tem que nos orientar. Ele tem que nos conduzir. Sem isso, o nosso fardo não vai ser auxiliado por ele. Muitas pessoas dizem, não tenho quem me ajude, porque procura um jugo que não é Cristo. Mas quem tem Cristo na sua vida, quem tem Deus a guiar a sua vida, então vai ver que a sua vida é diferente. Eu gosto também do escritor cristão inglês que dizia, se encontro em mim um desejo que nenhuma experiência deste mundo pode satisfazer, a explicação mais provável é que eu não pertenço a este mundo. Eu pertenço a Cristo. Que nós possamos entregar a nossa vida a Jesus. Eu gostava que ficássemos de pé. Se há coisa que nós precisamos é paz. E Jesus um dia disse, deixe-vos a minha paz. Cristãos, não tenham medo do amanhã. Tenham medo se vem a Terceira Guerra Mundial. Não tenham medo se vão morrer cedo ou tarde. Queiram ter Jesus em vós. Queiram caminhar com o jugo que é Cristo. E a minha pergunta hoje é, será que mesmo os que estão online, sempre me esqueço, quem está connosco online, qual é que a minha esposa sempre está ali a acompanhar, mas a minha pergunta é, tu queres o jugo de Jesus na tua vida? Tu queres caminhar com Cristo? Será que perdeste a noção de que caminhar com Cristo é aprender dele? Caminhar com Cristo é nos tornarmos como Ele, mansos e humildes de coração? Ele só pode nos ajudar se nós desejarmos aprender. Será que tu estás pronto a aprender? Quem é o teu guia? Quem te está caminhando ao teu lado? Não estou a falar da esposa. Estou a falar quem guia os teus passos. És tu próprio? Com as tuas vontades, com os teus prazeres? Como dizia Paulo a Timóteo, virão tempos que procurarão pregadores conforme os seus desejos, os seus pecados, as suas concupiscências. Quem guia a tua vida? Quem orienta o teu coração? Irmãos, embora possamos ser bênçãos uns para os outros, conselheiros uns dos outros, mas o nosso jugo, quem caminha lado a lado conosco, é Jesus. Será que alguém quer dizer, Pai, eu quero receber este jugo na minha vida? Levanta a tua mão, eu quero orar pela tua vida. Estamos vendo alguns braços no ar. Não importa os anos de igreja que tu tenhas. O que importa é que tu queiras receber Jesus em teu coração. Quem sabe, ao entrares, ao deixar Jesus, ao tomares o jugo de Jesus, tu vais
pedir-lhe perdão. Ele vai olhar para ti e vai te dizer: eu te amo, eu estou contigo, eu vou-te ajudar, eu te ajudarei, eu serei contigo. Palavras incríveis que a Bíblia ensina. Deus é Deus que nos quer abençoar. Vamos levantar nossas mãos, aqueles que já receberam, os que estão recebendo, os que têm Jesus consigo, lado a lado. Vamos todos levantar nossas mãos e vamos dizer: Pai, ore comigo, por favor. Vamos todos juntos orar. Oh Pai, em nome do teu amado Filho Jesus, eu declaro, eu te quero ao meu lado. Eu aceito o teu jugo. Eu aceito caminhar com a carga que a vida me vai trazendo, mas contigo ao meu lado. Por isso, Pai, perdoa-me por ter andado sem ti, por ter escolhido outro jugo. Talvez escolhi tantas coisas que têm dominado a minha vontade e me feito dirigir para o sítio errado. Mas agora, tu és o meu Deus, tu és o meu Senhor. Eu me arrependo de todos os meus pecados e te entrego o meu coração e te deixo conduzir a minha vida. Eu quero aprender contigo. Eu quero me tornar semelhante a ti. Ser humilde de coração. Viver em descanso em ti. Por isso, Pai, eu te entrego a minha vida. Em nome de Jesus. Amém e amém.